Viver com Jesus não vai dar nada. Cristo irá voltar. Não vai dar nada. Viver com Jesus. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não vai dar nada. Cristo irá voltar. Não vai dar nada. Viver com Jesus. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não vai dar nada. Cristo irá voltar. Não vai dar nada. Viver com Jesus. Boa noite a todos. Nós vamos iniciar então o culto de hoje, ou dar continuidade ao culto de hoje. É bonita a canção, hein? Olha, eu tenho usado essas canções para pregar o Evangelho através dos irmãos, né? E eu tenho percebido que canções assim mais antigas estão muita gente acessando, né? E colocando lá o seu comentário e dizendo que foi abençoado, né? Hinos do cantor cristão, normalmente canções que têm conteúdo teológico, e essa é muito bonita porque é um texto bíblico cantado, né? A vinda de Jesus é iminente e é eminente a volta do nosso Senhor e Salvador. E a gente, pela graça de Deus, nós temos essa esperança no nosso coração. Por isso que nós devemos seguir o conselho que foi dado à igreja de Éfeso, que é retornar ao primeiro amor, e nós vamos cantar essa canção. Quero
Como não gostar, né? Como não gostar dessas canções? E na igreja é assim também, sabe? Quando a gente está se esfriando, quando a gente não tem mais aquele amor, aquela intensidade, aquela vontade de estar na casa de Deus, se arrepender, ver quando que começou isso? Arrependimento, e daí agora eu vou praticar as obras do primeiro amor. Eu vou ser tão intenso quanto no começo. Quero voltar ao início de tudo e andar contigo, Senhor, porque é uma gratidão, porque um dia nós estávamos perdidos e fomos salvos pelo Senhor. Vamos cantar essa canção. Nós vamos ainda cantar. Ao teu lado eu quero estar. Quando nos sentimos enfraquecidos, é com Jesus que restauramos todo o vigor. Amém, os irmãos podem descer. E nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Continuando assim, então, o livro que temos estudado, né? Já estudamos algumas partes desse livro e chegamos agora ao capítulo 18.
Deus, Ele enviou o profeta Ezequiel para pregar às nações. E isso é muito significativo, né? Pregar para o Reino do Norte, o Reino do Sul, para Judá, para Israel. Qual é a capital de Israel mesmo? Qual que era? Samaria, né? E a capital de Judá? Jerusalém, né? Capital de Judá, Jerusalém, e a capital de Israel, porque a nação era dividida então em 2 reinos. E o profeta então ele falava às nações. Mais tarde nós vamos estudar a Oliba e a Olibá, né? Lembram? Quando Deus pega e chama Samaria e Jerusalém, dá esses nomes que seriam de 2 prostitutas que haviam sido resgatadas. E assim Deus trata aqueles 2 reinos, porque eles haviam se afastado de Deus. Então, quando Deus começa a tratar coletivamente, porque a nação foi levada em cativeiro, o povo foi levado em cativeiro, qual seria a tendência então do indivíduo? Porque você faz parte de um povo e Deus está tratando um povo. Daí a gente diz, por causa desse povo, né? Isso está me acontecendo. É que nem nós, né? Volta e meia nós falamos assim, estes brasileiros. Como se nós não fôssemos brasileiros, né? Esses brasileiros que têm esses costumes. Mas acontece que a nação é o conjunto de indivíduos. E para se defender psicologicamente, individualmente, o povo adquiriu ou ressuscitou um provérbio. Então vamos ler o texto que diz aqui assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, Ezequiel agora ele tem que trabalhar a questão de que o povo começou a ressuscitar esse provérbio, dizendo assim: os pais comeram uvas verdes, isto é, os nossos antepassados pecaram, os nossos pais pecaram, o povo, a nação pecou, e eu que estou sofrendo. Os pais comem uvas verdes, são os meus dentes que estão amarrando, né? Para nós entendermos isso, alguém aqui já comeu caqui, né? Verde. A gente fazia isso muito com criancinha, né? A prova, daí a criança, maldade, né? E a boca ficava toda amarrada. É mais ou menos isso: os pais comeram uvas verdes e é o dente dos filhos que está embotado, né? Porque eles queriam dizer que estavam carregando a iniquidade dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados, e que Deus acabou tratando aquela nação por causa do pecado daquele povo antigo que pecou, e agora nós é que estamos sofrendo. E esse ditado ele tem a sua origem lá nos 10 mandamentos. Por isso que é importante a gente saber ler a Bíblia, né? Os 10 mandamentos estão em Êxodo, no capítulo 20. Vamos abrir lá Êxodo, capítulo 20. E diz assim: primeiro a gente tem que entender
os 10 mandamentos e o Êxodo, vendo o remetente, tá? Quando você recebe uma carta, você olha quem que mandou essa carta, né? E para quem que foi destinada essa carta, não é isso? Não tem que ser assim? Então nós vamos ver a quem foi destinado isso daqui. Diz assim, Êxodo 20. E Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Para quem foi dita essa palavra? Oi? O povo que foi tirado da terra do Egito. Você foi tirado da terra do Egito? Não, quem aqui foi tirado da terra do Egito? Hã? Tem alguém aqui que foi tirado da terra do Egito, que saiu junto lá com os... Daí alguém pode dizer assim, não, eu fui tirado espiritualmente, então não é literal. E se você fala assim, o que significa? Que o resto também não é. Uma parte é literal e a outra não é. Que diacho de leitura bíblica é essa, né? Mas vamos lá, continuando. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, da terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Então, os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos que embotaram está baseado aqui nessa última parte que nós lemos, né? Eu sou Deus zeloso que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a 3ª e 4ª geração. E faço misericórdia até a 1000ª geração daqueles que me amam. Seria a ideia de que, popularmente se entende, que o pai peca e o filho é castigado até a 4ª geração, né? Filho, neto, bisneto, e aí vai. Mas se alguém se converte, daí o cara está livre até a 1000ª, se for raciocinar dessa forma, né? Então os que procedem de você estão tranquilos porque você se converteu em dado momento. Na verdade, o texto não diz nada disso. O Senhor castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração, naqueles que continuam nos caminhos dos seus pais, né? Se não houver conversão. Por quê? Porque a tendência é praticar as mesmas coisas, é seguir os mesmos caminhos. É alguém que nasce numa igreja idólatra, e daí aquilo é ensinado para os seus filhos, daí para os seus netos, daí vai, e nós encontramos gerações inteiras que são idólatras, porque não houve um momento de ruptura, mas nenhum deles está levando o pecado do outro, mas está levando os seus próprios pecados, porque continua cometendo os mesmos pecados dos seus pais. Só que o entendimento errado desse texto fez com que em Israel nascesse esse ditado: olha, os pais comeram uvas verdes e foi o dente dos filhos que embotou. Meu pai pecou e eu que estou pagando. E isso é uma coisa totalmente equivocada. E como a nação estava sofrendo, lá no livro de Ezequiel, vamos voltar para Ezequiel, eles ressuscitaram esse ditado e começaram a aliviar a consciência, dizendo: se tudo isso está acontecendo conosco, é por causa dos pecados dos nossos pais. É interessante que isso é tão impregnado, que quando Jesus, no capítulo 9 de João, vamos abrir lá, João capítulo 9, quando Jesus se encontra com aquele cego de nascença, olha só a pergunta que os discípulos fazem. João 9, versículo 1 diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? É a mesma ideia. Os pais comeram uvas verdes e foi o dente dos filhos que embotou, isto é,
Quem que pecou? Foram seus pais que pecaram? Para que ele nascesse cego? E Jesus diz, nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, esse erro teológico, ele estava impregnado também no coração dos discípulos naquela época. E hoje em dia também ou não? O que os irmãos acham? Aonde que nós vemos isto? Maldição hereditária, né? Você pode ir em qualquer igreja aí neopentecostal que você vai passar por um período de quebra de maldição hereditária e vai fazer todas aquelas rituais, né? A Igreja Universal, eles acreditam o seguinte, que toda família tem um demônio, que é chamado de demônio familiar, ou espírito familiar, que num dado momento vai tentar destruir a família. E a forma de quebrar o domínio desse demônio é a conversão, tá? Então, imagine, eles acreditam assim. E eles acreditam que quando há divórcio, esse demônio daí trabalha no novo relacionamento. E quando os filhos casam, esse mesmo demônio vai agir na família daquele que casou, e assim sucessivamente. E eles dizem que a base bíblica disso está quando a Bíblia fala que é proibido consultar os espíritos familiares. Então eles acreditavam que tinha um espírito familiar, um demônio, acompanhando aquela família. Eu não tenho um termo educado para dizer, mas é uma forma equivocada de ler a Bíblia, né? Quando na Bíblia, em algumas versões, aparece assim, para não consultar os espíritos familiares, foi um erro de tradução. Nas versões atuais, aparece lá, que não é para consultar os mortos, não é para ser necromante, não é para ser espírita, é isso que significa o texto. E não que tenha algum espírito demônio familiar que separa casais, que acompanha os casamentos. E daí fazem as quebras de maldição hereditária, que é um equívoco de uma leitura bíblica completamente deturpada. Jesus acaba com isso quando os discípulos perguntam quem pecou para que esse nascesse cego. E Jesus diz, nem ele nem seus pais pecaram. E aqui no livro de Ezequiel, Ezequiel acaba com isso, quando ele diz assim que Deus jurou e disse, nunca mais direis esta parábola em Israel. Em algumas versões aí aparece este provérbio em Israel, né? Nunca mais. Foi proibido esse provérbio. Foi proibida essa interpretação bíblica equivocada. Deus assim a proibiu, para que se estabelecesse uma coisa que nós muito bem entendemos. O Senhor diz assim, eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E aqui está estabelecido o princípio da responsabilidade individual. A responsabilidade é do indivíduo. Ele não pode empurrar essa responsabilidade nem para os seus pais, ele não pode empurrar essa responsabilidade para a sua nação, ele não pode empurrar essa responsabilidade para a época em que ele vive, que é mais difícil, ou para a situação que ele nasceu, porque nasceu numa favela, ou por uma questão social. Não, a alma que pecar, essa morrerá. E a responsabilidade do pecado será sempre do indivíduo. E é ele que vai tratar sozinho diante do justo juiz do universo, por qualquer pecado que tenha cometido. E já vou dar o final da história para os irmãos, é chamado de spoiler, né? Qualquer pessoa que for sozinho para dar conta dos pecados diante do Senhor, Rei do Universo, o que vai acontecer com ele? Oi? Vai ser condenado. A gente tem que entender
A responsabilidade é individual. Mas se você for sozinho diante do Senhor do Universo, no final lá, para prestar contas, você já está condenado, porque você é culpado. Você é pecador. E você pode ir com algum profeta, né? Não, vem em nome do profeta tal, porque ele me disse isso, disse aquilo outro. Vai para o inferno do mesmo jeito. Você pode ir em nome das suas boas obras que você praticou. No final, vai ser condenado do mesmo jeito. Qual a maneira de chegar diante do justo juiz e ser absolvido? Jesus. Ou você chega com Jesus, e daí o Senhor Deus vai ignorar os seus pecados, porque já foram pagos por Jesus. E você está salvo. Ou você chega sem Jesus e chega com o que você quiser, e já estará devidamente condenado, porque rejeitou Jesus. Tá? A alma que pecar, essa morrerá. E o profeta, ele continua dizendo, olha, tudo isso está acontecendo com a nação, mas eu quero dizer para vocês, que sendo, pois, o homem justo, praticando juízo e justiça, e nós estamos falando da velha aliança, que agora, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, coisa que era proibida naquela época pela lei, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo-o nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura, e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos, procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Isto é, o Senhor olha individualmente. E aqui está falando qual é o proceder daquele que tem Deus na sua vida. E tem muitas coisas aqui que nós precisamos ficar de olho, né? Praticando juízo e justiça, sem a idolatria, não cometendo adultério, não se chegando a uma mulher na sua menstruação, não oprimindo ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto. Isto é o que nós temos a intenção de fazer com as cestas, né? Cobrindo o nu, quando a gente distribui roupas, fazendo beneficência, não dando o seu dinheiro à usura. O que é a usura? Usura é juros acachapantes, injustos, né? Isto é, existe muito... quando sobra um dinheirinho, de emprestar o dinheiro a juros, né? Como que é o nome disso mesmo? São os agiotas, né? Os agiotas. Tem uma igreja, eu não vou falar que igreja que eles queriam construir, e o pastor começou a pegar dinheiro emprestado de agiota, e pagando juros exorbitantes, né? E a igreja cada dia maior, sendo construída, né? Hoje é enorme aquela igreja. E o pastor, daí quando terminou a construção, teve que fugir, de tanto que ele devia muito, porque quem empresta e quem dá emprestado com usura, comete crime do ponto de vista humano, né? Mas comete crime também diante de Deus, né? Eu conheci famílias de igrejas que tinham um dinheirinho a mais lá na conta, né? E daí começaram a emprestar dinheiro para os irmãos da igreja, cobrando lá juros, né? Com usura. Porque como que o crente deveria se comportar nesse caso? O que os irmãos acham? Alguém precisa de dinheiro e você tem para emprestar. Como é que você faz?
para não pecar? Empresta e recebe o que emprestou com como é que a gente chama mesmo? Com o valor corrigido, né? Valor corrigido. Então, é isso. Você vai enriquecer as custas do seu irmão, né? Quando você cobra além daquilo que seja justo, você está cometendo o pecado de usura. Tem um salmo que diz assim: Senhor, quem entrará no teu santuário? Qual que é a resposta que é dada naquele salmo? Quem tem as mãos, a gente tem até uma música, né? Quem tem as mãos limpas, o coração puro. Mas lá no salmo diz assim: aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Em algumas traduções aparece juros, né? Que seria uma forma de você lucrar com a desgraça do seu irmão, né? E isso é pecado. Isso é pecado. Se aproveitar, né? Existem casos assim de irmãos que vêm à frente da igreja e dizem: olha, Deus me abençoa tanto, porque eu comprei um carro pela metade do preço, a pessoa precisava comprar, vender urgentemente, porque a mulher dele está com câncer e o tratamento é caro, então o carro dele valia 50, ele estava vendendo por 25. É bênção? Não. É pecado. É pecado. O Romildo vai vender o carro dele e o motor está fumando, né? O carro está batendo e tal. Daí ele vai no mecânico e diz assim: ó, faz uma meia boca e tal, porque eu vou passar esse carro para frente. É pecado? É pecado. É roubo, é desonestidade. Você tem uma loja e você sabe que o teu produto, para você lucrar com ele o que seja justo, é tanto, mas você põe 3 vezes mais em cima, em vista da dificuldade talvez que a pessoa tenha para encontrar o teu produto. Você está extorquindo, né? Ganhando abusivamente. E tudo isso é colocado aqui nesse pacote. E depois diz ainda: olha, você tem que ser justo e verdadeiro de homem para com homem. E você tem que ajudar o seu próximo. E daí fala, né, de cobrir o nu. Opa, cheguei um pouquinho lá. Falando da beneficência. Depois, o segundo exemplo que ele dá é que esse homem justo diz assim: se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, está no versículo 10, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, daí ele repete, ó, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir o pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, e levantar os seus olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. Isto é, a responsabilidade é do indivíduo. Então não importa se o homem é justo, a justiça dele não é transferida para o filho. Se ele tiver um filho ladrão, aquele filho ladrão vai pagar pelos seus próprios erros, os seus próprios pecados. E diz agora a terceira geração, ó: e eis que também se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo,
não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der seu pão ao faminto e cobrir o nu com roupa, desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juros, cumprir os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade do seu pai, certamente viverá. Então a ideia que Ezequiel quer colocar é que cada um será responsabilizado, isso daí deveria ser óbvio, né? Pelos seus próprios atos, né? Cada um será responsabilizado pelos seus próprios atos. E um pai que tem um filho ladrão, ele não será responsabilizado pelos atos dos seus filhos. E se esse filho ladrão tiver um filho que, vendo o pai ladrão, resolver andar corretamente, a justiça desse filho será dele, porque a responsabilidade diante de Deus é individual. Com isso, o profeta sepultou aquela ideia que havia no meio do povo, que os pais comeram uvas verdes e foi o dente dos filhos que embotaram. Aquela má interpretação do texto dos 10 mandamentos, né, da iniquidade dos pais sobre os filhos. Não, desde que esses filhos sigam na mesma iniquidade dos pais, daí vão realmente receber o resultado das suas próprias ações. Seu pai, versículo 18, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Há um questionamento no versículo 19. Daí Deus responde, né? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou. Por isso, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Isto é, por mais que a responsabilidade seja individual, Deus sempre dá um escape. E o nome desse escape é conversão. O que é conversão? Conversão, a gente aprende quando está fazendo autoescola, né? Conversão à direita, à esquerda. Conversão é mudança de rumo. Literalmente significa mudança de mente. A pessoa está indo por um caminho e altera esse caminho radicalmente. No caso da nova aliança, essa conversão é porque Deus muda o coração, Deus muda a mente, Deus ressuscita o Espírito, Deus derrama do Espírito e o Espírito passa a morar dentro de nós, unindo-se ao nosso Espírito, fazendo de cada um de nós novas criaturas e retira aqueles princípios legais do Velho Testamento e coloca uma nova lei no coração, que é a lei de Cristo, e a pessoa passa a viver em novidade de vida, num comportamento diferente. É muito interessante quando a gente vê conversões genuínas, né? No caso, a gente está muito acostumado a ver, né, as pessoas querendo tirar proveito de outros financeiramente. Daí isso nos lembra a conversão de Zaqueu. Como é que era o caso de Zaqueu mesmo? Zaqueu, ele era cobrador de impostos. E ele era ladrão, porque ele cobrava 4 vezes mais, não é isso? Ele cobrava além da conta, porque havia uma lei romana, porque o cobrador de imposto judeu, ele cobrava para dar para o Império Romano, certo?
Então Roma dizia assim para ele, olha, quando você cobrar imposto dos seus irmãos aí, e por isso que o cobrador de imposto era odiado, o que você pegar a mais é o teu salário. Beleza, né? O que você cobrar além do que nós queremos é o teu salário. Então os cobradores de impostos cobravam horrores da população. Mas Zaqueu, quando se converteu, quando recebeu Jesus em casa, o primeiro ato dele para demonstrar a sua conversão, ele disse assim, se eu tenho roubado alguém, restituirei. Quanto? Quadruplicado. Era a dimensão do seu sentimento e da sua mudança. Dizem que uma das coisas mais difíceis de converter é o bolso, né? Não é verdade? Tanto que, normalmente nas igrejas, tem muitos convertidos que estão convertidos em todos os aspectos, são pessoas maravilhosas, mas o bolso não se converte de jeito nenhum. Porque existe uma ganância, acha que está dando para o pastor, acha que está desperdiçando dinheiro, né? Eu já vi casos, a Bíblia diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na casa do Senhor. E nos dias de hoje isso seria termos cadeira, termos equipamento melhor de filmagem, equipamento bom de som, instrumentos musicais que poderíamos ter os melhores e até um lugar melhor para nos reunirmos. Mas eu já vi pessoas dizendo assim, olha, se for para eu dar alguma coisa, eu compro e levo lá. Porque a pessoa quer ter o controle, né? E quer ter a certeza de que não está sendo roubada. E a Bíblia fala que é o contrário, né? Que quando nós ficamos com aquilo que não é nosso, que pertence a Deus, nós é que estamos fazendo o quê? Roubando ao Senhor, né? Porque na verdade o princípio é o seguinte, quando eu recebo, 100% é de Deus. Porque tudo pertence a Deus. Se eu recebo 10 mil é de Deus. Daí Deus ele pega e diz assim, pode ficar com 90%. Porque essa 10ª parte será usada e multiplicada na obra de Deus. Então essa é a bênção. Na verdade, a gente tem sido ensinado errado. A gente pensa assim, eu estou dando 10%. Não, eu estou ganhando 90% para as minhas despesas, para tudo aquilo que eu preciso fazer. E esses 90% são abençoados. São abençoados. Eu gosto muito aqui da igreja, porque eu fico vendo como Deus abençoa, né? Volta e meia eu escuto os testemunhos. A gente vai ter que fazer um culto só de testemunho, né? É gente passando em concurso lá, que tinha um monte de gente, daí ele lá passa em primeiro lugar. Ele pensa, foi a minha força, o meu poder, a minha capacidade. Deus capacitou, sem dúvida nenhuma. Mas Deus abriu as portas, Deus abençoou, né? Isto é, bastava um parafuso fora do lugar que já tinha perdido tudo, né? O outro trabalhando e já fazendo a Universidade Federal. Antigamente a coisa mais difícil que tinha era, o pessoal tinha um medo danado de dizer que era quase impossível entrar numa Universidade Federal. Aqui na igreja todo mundo está na Universidade Federal, praticamente, pelo que eu sei, né? Em cursos abençoados, os que estão, quer dizer, todos estão empregados, né? O que é uma raridade. Na conjuntura que vivemos. Esses dias o Romildo estava lá, que estava angustiado, porque tinha uma pendência, e daí ele me liga, pastor, olha o milagre, né? Acabaram de me ligar, aquilo foi arquivado, não existe mais nada. Que bênção, hein? Né? Uma coisa parecia impossível, e Deus vai abençoando. Numa pandemia, todo mundo saudável, né? Porque no primeiro dia da pandemia eu falei, fiquem debaixo do guarda-chuva. E eu não estava brincando. E se você fica debaixo do guarda-chuva, que seria dessa aura de proteção de Deus, que Ele prometeu, ficar dentro do barquinho, a graça, a bênção, a proteção do Senhor, né?
E como eu tenho receio e oro mais intensamente por aqueles que são rebeldes, né? Então, por quê? Porque vale a pena andar com o Senhor, né? Deus é bom. E a saída sempre a conversão. Mudança de vida, mudança de caminho. Se eu era de um jeito, agora eu sou de outro jeito. E caminho de uma outra maneira. Diz assim ainda o 22, de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Quando o ímpio se converte e Deus perdoa, tudo deve ser jogado, lançado aonde mesmo? No mar do esquecimento, né? Que nem diz o profeta lá de forma poética, né? No mar do esquecimento. Tem uma moça que ela foi mergulhar e ela era raso o lugar e ela quebrou, né? Quebrou o pescoço, ficou tetraplégica e se tornou uma pregadora do Evangelho, né? Conhecida mundialmente. E ela tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz assim, olha, os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. E tem uma plaquinha lá, sabe qual que é a placa? Proibido pescar. Porque o que tem de gente pescando, né? Isso já está no mar do esquecimento, mas você mesmo fica se culpando e se lembrando e trazendo aquilo que Deus já resolveu, definitivamente e absolutamente. Conversão é mudança e a partir dali o que passou já era. Você não precisa mais lembrar disso, porque Deus já apagou com o seu sangue, já limpou, já lavou, já transformou, já modificou tremendamente. E daí cabe a nós perseverarmos na fé, no caminho do Senhor, nosso Deus. Eu queria concluir essa meditação, na verdade. Hoje nós pegamos um texto mais conhecido, né? Eu gostaria de trazer algumas coisas agora no final. Aí a primeira coisa é: não se deixe ludibriar com essa história de maldição hereditária. Quando você aceitou Jesus, é você limpo, e se houvesse alguma maldição, teria sido quebrada naquele exato momento. E quem terá que prestar contas de você é você. Só que não sozinho, com Jesus. E se você tiver Jesus no coração, você está tranquilo. A vida passa a ter um outro colorido, porque você está num caminho totalmente seguro, nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que mostra que nós tratamos individualmente com o Senhor. Que mostra que o Senhor proveu uma solução para cada um de nós. E basta cada um de nós chegarmos aos teus pés, abrindo o coração, entregando o coração a Ti, pedindo a remissão, o perdão absoluto dos pecados, sabendo que o Senhor apaga toda transgressão. Quando chegamos até o Senhor nos acolhe, nos liberta, nos transforma. E nós queremos Te louvar e Te agradecer e pedir, Senhor, por aqueles que ainda não tomaram essa decisão diante de Ti, que ainda hoje, Senhor, estejam dobrando os joelhos e entregando o coração a Ti. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Convido o grupo de louvor. O Israel me pediu uma canção aqui, eu já vou procurar.
Hein? Melhor coisa, aceitar Jesus, né? Como Salvador. Então, nós vamos ouvir uma canção, então. E vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado por este culto, muito obrigado porque temos esta liberdade, essa possibilidade de estarmos na Tua casa para Te adorar, para Te servir e exaltar. Obrigado porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Obrigado porque o Senhor tem curado, tem libertado, tem transformado, tem protegido, Senhor, o Seu povo. Obrigado pela vida do Ramon, da Bia, ó Deus, que se recuperaram dessa enfermidade. Pedimos a Tua graça e a Tua bênção sobre a vida deles. Peço pelo casal, ó Deus, Silvia e Darcy, que estarão brevemente se casando, que a Tua mão poderosa, a Tua bênção, a Tua graça esteja também sobre a vida deles. Peço a Deus por todos os membros da Tua igreja, todos os participantes, ó Deus. Quando vivemos, Senhor, num mundo adverso, mas sabemos que quando estamos contigo, seguro estamos, ó Deus, nas Tuas mãos. Pedimos então a Tua proteção, a proteção do trânsito, a proteção da violência, ó Deus, urbana, a capacitação para o trabalho, ó Deus, a inteligência, Senhor, para os estudos, para o serviço, que a Tua bênção, ó Deus, esteja sobre cada um. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Dê um abraço aí no seu irmão.